Olá, telespectadores da TV Otimista, olá, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa desta quinta-feira, dizendo que ontem foi escrito mais um episódio da crise interna envolvendo a sigla PDT, que teve início logo após o anúncio do candidato a governador do estado, Roberto Cláudio, ainda no ano passado. Na última quarta-feira, dia 8 de novembro, 23 parlamentares do PDT pediram carta de anuência para saírem do partido, pedido esse que foi acatado pela liderança cearense comandada por Cid Gomes. Dentre esses parlamentares, 10 são deputados estaduais, 5 suplentes de estaduais, 4 deputados federais e seus 2 respectivos suplentes e 2 vereadores aqui de Fortaleza. Em plenário, ainda na manhã de ontem, o líder do governo da Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará, o deputado Romeu Aldigueri, falou sobre essa decisão. Vamos conferir o que ele disse na manhã de ontem. Nos últimos meses, a gente vê, infelizmente, o PDT nas notícias, nas intrigas, nas futrigas, nos meios de comunicação, da perseguição que o diretório estadual, que a grande maioria dos membros do diretório estadual sofrem da minoria e de parte da executiva nacional do partido. Só perseguição, atos administrativos e judiciais contra nós e contra a maioria do diretório. Descumprir o compromisso numa segunda-feira de manhã, assodadamente foram lá e voltaram para a presidência estadual sem sequer dar um telefonema, sem dar uma satisfação. Outro dia, numa quinta-feira de manhã, inativaram o partido sem nenhuma decisão administrativa, sem nenhuma reunião de executiva nacional e estadual, inativaram 84 membros, incluindo a mim e todos nós, desrespeitando o partido. Um ato de ditadura, leviano, fraudado. A justiça reparou esse erro, tanto a justiça civil como a justiça eleitoral. São atos, abusos ilegais, imorais, um em cima do outro, em cima de membros do diretório estadual, que só honram e honraram as bandeiras do Partido Democrático Trabalhista. Como disse o senador Cid Gomes em Brasília, treme Brizola e Darcy Ribeiro dos abusos cometidos o dia todo, nos últimos meses, contra homens e mulheres honrados que vestem a camisa do Partido Democrático Trabalhista. O resultado de tamanha e sórdida perseguição, minhas senhoras e meus senhores, não poderia ter sido outro. Hoje, na reunião do diretório estadual, 23 membros do partido, 10 deputados estaduais, 5 deputados estaduais suplentes, 4 deputados federais, 3 deputados federais suplentes e um vereador de Fortaleza requereram e obtiveram por unanimidade as suas cartas de anuência para poderem ingressar na justiça com a justa causa de perseguição, infelizmente. Bom, solicitaram essa carta de anuência os deputados estaduais e suplentes Romeu Aldigueri, esse do vídeo, Guilherme Landim, Sérgio Aguiar, Osmar Baquide, Marcos Sobreira, Oriel Nunes, Jeová Mota, Lia Gomes, irmã do Cid Gomes e do Ciro Gomes, Salmito Filho, Antônio Granja, Bruno Pedrosa, Guilherme Bismarck, Tim Gomes e Elaine Coelho. Os deputados federais e os seus suplentes, Eduardo Bismarck, Mauro Filho, Roberto Monteiro, Idivan Alencar, Leônidas Cristino, Nilson Diniz e os vereadores aqui de Fortaleza, Júlio Brise e enfermeira Ana Paula. Em entrevista ao blog do Edson Silva na tarde de ontem, o pedetista Júlio Brise falou que nunca teve vontade de sair do partido, a qual faz parte há 16 anos e já foi presidente da juventude da sigla estadualmente e nacionalmente, e que a sigla, ele afirmou, que vive um momento de muita perseguição desde o início do mandato de José Sarto na prefeitura aqui em Fortaleza.
Vamos ouvir o que o vereador conversou conosco na tarde de ontem. Vai ser apresentada uma defesa, até porque essa intervenção não tem a menor cabimento. Estão colocando coisas que não foram aprovadas na reunião da executiva. Tem uma série de situações que, assim, aprovaram a intervenção sem entender processo antes, fazem uma notificação dizendo que o diretório estadual está descumprindo as orientações políticas da Nacional sem dizer em que. O que é que está descumprindo? Qual é o fato objetivo? Não tem. Então, mais um claro ato arbitrário que está sendo tomado por esse grupo do PDT, pelo presidente nacional em exercício, que quer voltar a ser presidente estadual do partido. Eu nunca tive vontade de sair do PDT, o partido que eu estou vai fazer 16 anos, fui da juventude, presidente estadual, presidente nacional, acredito nas bandeiras do partido, luto por elas, ajudei a construir o partido durante muito tempo, e para mim é uma situação muito complicada, né? Mas a conjuntura política, a perseguição, né, que é notória e pública também, que a gente vem sofrendo desde que o Sarto assumiu, e isso é público também, declarado por ele em alguns momentos, o que me deixa muito triste, né? Porque eu acho que essas pessoas, assim como eu, tem várias outras, tem pessoas dos anos 80 que se filiaram ao partido, que doaram sua vida para o partido e não estão tendo espaço, não estão tendo respeito, estão sendo colocadas para fora com essa perseguição de uma forma assim autoritária, arrogante, desprezando como se o partido tivesse dono. Isso é triste, é lamentável, não só para o partido, para mim, para as outras pessoas que estão sofrendo com isso, mas para a democracia. Imagina um jovem que gosta de política, como eu gostei quando era mais novo, desde criança, vendo uma situação dessa. Porém, apesar de toda essa movimentação no dia de ontem, em menos de 24 horas, durante a noite, a Executiva Nacional da sigla anulou a decisão dos cearenses em uma reunião na sede da Legenda lá em Brasília. Também no encontro, a cúpula nacional pedetista decidiu adiar para amanhã de hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro, está marcado para as 11h30, essa votação sobre uma intervenção do partido no diretório do PDT aqui no Ceará. O motivo alegado para o adiamento é que o senador Cid Gomes, alvo do processo disciplinar a ser analisado, tem até as 23 horas e 59 minutos para se defender. Com a decisão dessa ala do partido, o novo capítulo da crise está na disputa pelo mandato, hoje ocupado por tais parlamentares. Isso porque, pela legislação eleitoral brasileira, o mandato parlamentar pertence ao partido e não ao candidato eleito, já que o pleito para o legislativo é proporcional e não majoritário, ou seja, com maior número de votos e sim proporcionalmente ao número de cadeiras de cada casa legislativa. Contudo, esses deputados pedetistas pretendem argumentar que possuem a carta de anuência do Diretório Estadual, autorizando a desfiliação sem a perda do mandato. Cartas essas que também já foram enviadas para a Justiça Eleitoral, de acordo com o vereador Júlio Brise, quando conversamos ontem. A estratégia desse grupo é semelhante à usada por Evandro Leitão, o presidente da Assembleia Legislativa, que inclusive em agosto já conquistou uma carta de anuência alegando perseguição interna no partido. Ou seja, o próprio presidente da Assembleia tem 2 cartas de anuência pedindo para sair do PDT e ainda não saiu da sigla. Bom, por outro lado, o presidente nacional interino do Partido Democrático Trabalhista, André Figueiredo, já adiantou que irá reivindicar que os mandatos sigam com o PDT, ainda que os parlamentares saiam do partido. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Fica aí que voltaremos já. A Câmara Municipal aqui de Fortaleza aprovou por unanimidade o projeto complementar número 39 de 2023, de iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, que institui a lei do passe livre aqui na capital.
A matéria, com 40 votos favoráveis, que foi amplamente debatida pelos vereadores e com entidades estudantis, foi aprovada com 3 emendas coletivas e segue para a sanção do prefeito José Sarto. A proposta tem o objetivo de implementar a política de passe livre estudantil para o transporte coletivo, proporcionando 2 viagens diárias gratuitas para cada dia letivo, ou seja, de segunda-feira à sexta-feira, com integração física e temporal para todos os alunos das redes privadas e públicas de ensino do sistema municipal, estadual e federal. Na Câmara Municipal, o líder do governo conversou conosco na tarde de ontem e comemorou a aprovação da matéria. Vamos conferir o que ele disse. Estamos votando agora em redação final. Vamos mandar ainda hoje para o prefeito. Vai caber a ele fazer a sanção hoje, ele pode fazer a sanção hoje ainda, e amanhã mandar para o Diário Oficial, porque depois de publicar no Diário que fica valendo, né? E mandar um comunicado para o Sindônibus, para que passe a valer o mais rápido. Amanhã, vale salientar que nós somos a primeira e única capital do país a oferecer essa gratuidade. As outras, mesmo do PT, PSOL, PCdoB, nenhuma fez o que Fortaleza está fazendo. A vereadora Adriana Nossa Cara, que pertence à ala de oposição ao governo, tratou de questões ainda pendentes na proposta, como a inserção de gratuidade aqui em Fortaleza, também aos finais de semana e outros pontos na proposta que foi aprovada em plenário na Câmara dos Vereadores ontem. Vamos ouvir o que ela conversou com a gente. Mudando um pouco a narrativa, é porque não foi votado passe livre, foi votado uma gratuidade no transporte escolar de 2 passagens por dia, porque passe livre é quando não existe catraca, não existe limitação de uso, nem pelo horário, nem pelo dia da semana, e o que a gente está votando hoje é uma ida e volta nos dias de segunda a sexta, então não é passe livre estudantil. Mas foi importante também um diálogo estabelecido com os estudantes a partir da Uneforte, porque as 3 emendas de autoria dos próprios estudantes foram aprovadas. Primeiro, para criar um fluxo, para caso haja uso irregular da carteirinha, para que primeiro o estudante seja notificado, depois haja um bloqueio e, por último, se não houver mudança da conduta, haja um bloqueio do passe livre, uma suspensão, na verdade, de maneira definitiva. Mas há agora um fluxo para que esse estudante perca ou não seu passe livre se ele use de maneira indevida. E a outra, que foi muito importante, é que cria uma campanha de uso sobre a carteirinha de estudante e o passe livre, porque muitas vezes, né, a família, por questões econômicas, acaba utilizando a carteirinha do estudante. Então, os próprios estudantes pediram que a Prefeitura de Fortaleza faça uma campanha de educação do uso adequado do passe livre. E agora, resta para nós aqui da Câmara fiscalizar como é que vai ser a execução do passe dessa gratuidade. A gente vai continuar cobrando do Executivo que expanda isso e que ele mande para nós uma matéria, um projeto de lei para a gente poder garantir que nos finais de semana, sobretudo quem mora na periferia, consiga acessar o setor cultural, teatro, né? Viver o lazer da cidade e sair também do seu território um pouco, né? Bom, há 30 anos em discussão aqui no Brasil e considerado o principal desafio da agenda econômica do primeiro ano do governo Lula, a reforma tributária PEC 45 de 2019 finalmente venceu mais uma etapa na última quarta-feira. O plenário do Senado Federal aprovou a proposta em 2 turnos de votação, com um placar bem apertado, com 53 votos favoráveis e 24 contrários, e nenhuma abstenção. Eram necessários 49 votos favoráveis, ou seja, 3/5 da composição da Casa. A matéria segue para a Câmara dos Deputados, de onde vem o texto original, porque ele foi modificado no Senado Federal, então ele precisa voltar para a análise dos deputados federais.
Sobre essa aprovação, o presidente da Casa do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, fez suas comemorações e deu seus pontos de vista. O que ele disse, Amanda? Olá, Letícia. Olá, internautas do blog Edson Silva. Mesmo com as dificuldades para chegar ao texto aprovado nessa quarta-feira, pelo Senado, a reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. Essa é a avaliação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após a votação da proposta nesta quarta-feira. Para ele, a aprovação mostra que o diálogo é essencial para construir o futuro do Brasil. Ele comemorou dizendo que a aprovação da reforma tributária mostra que o diálogo, o consenso e o trabalho conjunto são o caminho para construir o Brasil do futuro. E o futuro do Brasil está aqui, diante de nós. Estamos abrindo as portas para que ele possa entrar. Viva o futuro do Brasil! Ao agradecer ao trabalho do relator, o senador Eduardo Braga, e aos demais senadores, Pacheco afirmou que o Senado foi capaz de superar as incertezas e dificuldades durante o processo. Para ele, o Senado se dedicou incansavelmente para dar sua contribuição à reforma, aguardada há mais de 30 anos. A mudança nos impostos, destacou o presidente do Senado, é qualitativa e não apenas quantitativa. Pacheco também exaltou a transparência do novo sistema, o que, de acordo com ele, vai impulsionar o mercado. Também após a aprovação, Eduardo Braga falou sobre o caminho que a PEC percorreu nos 120 dias que esteve no Senado, em uma discussão que envolveu integrantes do governo e vários setores ouvidos em audiências públicas sobre o tema. Vamos agora ouvir o que disse o presidente do Senado ao término da votação em plenário. Votação em segundo turno determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 53 senadores, não 24 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a proposta de emenda à Constituição em segundo turno. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Diante de tantas desvantagens e complicações do sistema vigente, e mesmo com tanta dificuldade para chegar a um novo texto equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária se impôs. A reforma hoje aprovada por esse plenário se impôs porque não havia mais como adiá-la. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. Estudos, palestras, seminários, audiências públicas foram realizados e amplamente difundidos, mostrando o potencial de simplificação e crescimento econômico em razão da reforma tributária. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados e os entes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir a incerteza e afastar o medo de uma tão ampla reformulação do sistema tributário nacional. A PEC 45 de 2019, de autoria do deputado Baleia Rossi, representa uma iniciativa crucial para simplificar o emaranhado tributário brasileiro. Ao consolidar inúmeros tributos em apenas 3, o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo, o texto vai reduzir a complexidade burocrática, o que possibilitará às empresas concentrar recursos e esforços em seus negócios principais, fomentando a inovação e estimulando o crescimento econômico. A transparência do novo sistema tem ainda o potencial de alavancar a atração de investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Além disso, nobres colegas, uma tributação mais justa e equitativa contribuirá para reduzir as desigualdades sociais e promover um ambiente econômico mais equânime para todos os cidadãos. Não foi tarefa simples construir a confiança e a maioria necessárias para essa mudança no sistema tributário brasileiro, mas fomos capazes de superar as incertezas, fomos capazes de superar as dificuldades do processo, de fazer valer
os princípios democráticos de dialogar com o governo, com os agentes públicos, com os agentes privados, enfim, com toda a sociedade brasileira. O Senado Federal dedicou-se incansavelmente para dar a sua contribuição nessa reforma aguardada há mais de 30 anos. Vamos agora para a nossa última pausa. Fica aí que voltaremos já. Agora, com as atualizações feitas no nosso blog e nos principais jornais nacionais do dia de hoje, temos que um marco temporal está na pauta do Congresso para esta quinta-feira. Conhecida como marco temporal, essa proposta teve origem em projeto de lei apresentado pelo ex-deputado Homero Pereira, do Mato Grosso, e aprovada pelo Senado no mês de setembro, sob relatoria do senador do PL, Marcos Rogério. Aqui no Ceará, Renato Roseno, deputado estadual, defende que questões do Enem mostraram a realidade do agronegócio no Brasil, com certeza rebatendo o que foi dito pela deputada doutora Silvana, que criticou algumas questões do Enem. Ainda de acordo com um parlamentar do PSOL, o desmatamento é patrocinado por diversas atividades econômicas, como criação de gado. O setor do agronegócio, inclusive, reconhece isso. Na questão 57, fala de grilagem. O Brasil criou uma palavra chamada grilagem, e isso ainda é feito. Essa estratégia ultraconservadora da bancada do agro está contra milhões de estudantes do Brasil que fizeram o exame, disparou o parlamentar. O presidente do INEP defende caráter técnico do Enem. O debate ocorreu na Comissão de Educação na Câmara Federal por acordo, sem aprovação de requerimentos, pedindo o comparecimento de Palácios, que é o presidente do Enem. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de planejar atos terroristas. As prisões ocorrem no âmbito da Operação Trapiche, que também apura indícios de que os suspeitos recrutariam outras pessoas para executar atos extremistas. Sobre justiça eleitoral, o TSE reconhece fraude à cota de gênero praticada pelo Partido Liberal no município aqui cearense de Maranguape. A irregularidade no pleito de 2020 já havia sido reconhecida aqui pelo TRE do Ceará, que manteve a cassação de diplomas de 4 vereadores eleitos pela agremiação. No caso, Francisco Lourenço da Silva, Irailton Souza Martins, Vitor Moroni Silva e Evaldo Batista da Silva, candidatos a vereador e eleitos pelo PL, que recorreram à Corte Eleitoral para tentar reverter essa decisão aqui do Tribunal Regional. E a Assembleia aprova a indicação de Sâmia Costa Farias para a Defensoria Pública do Estado. A indicação consta no projeto de Decreto Legislativo 6 de 2023 da mesa diretora da Casa e encaminhada à Assembleia pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, conforme lista resultante do processo eleito realizado no último mês de outubro. Agora com os destaques nacionais, iniciando com os destaques do Estadão, temos que Tarcísio e Nunes metem os pés pelas mãos e saem do apagão com imagens arranhadas. Também temos que desembargadores do estado do Piauí vão receber R$97 mil para ir com esposos a congresso de 2 dias. Magistrados receberão 10 diários no total e o Tribunal de Justiça do Estado informou que a viagem terá visitas a tribunais espanhóis. Com os destaques agora do Globo, temos a coluna de Lauro Jardim falando sobre a AGU. O aumento de 300% no salário de Zema contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque as mudanças da reforma tributária em 10 gráficos sobre os novos tributos que seguem o sistema IVA, e vocês poderão acompanhar aqui na Folha de São Paulo. E temos também que a coluna de Mônica Bergamo destaca que Milei diz que não se reunirá com Lula porque ele é corrupto. O governo vê bravata. Milei da Argentina falando sobre tratativas aqui com o Estado brasileiro e vizinho. Com essas informações, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã no nosso programa Com a Bênção de Deus. Até lá!